Fala pessoal, esse vídeo hoje é pra você que tem que ser um amiguinho há tanto tempo aí que não consegue viver sem ele. Eu sei disso porque quando eu faço as postagens aí, de vez em quando eu posto aí um vídeo falando quanto vale sua ave, eu vejo que as respostas que algumas pessoas colocam: vale meu coração, sem ela eu não vivo, não tem valor algum. Ou seja, tem gente que tem a ave, sua ave, como um membro da família. As aves estão em segundo lugar nos lares brasileiros, perdendo apenas para os cães. Para vocês terem uma ideia da quantidade de aves que tem hoje nas residências brasileiras. A quantidade de criadores que existem, que criam aves e criam com respeito e amor. Mas vamos lá, parece que tem gente que não sabe a diferença entre um animal doméstico e um animal silvestre não. E diz: a ave foi feita para viver voando na natureza. Partindo dessa premissa aí, eu teria que soltar minhas aves na natureza. Mas eu vou falar um pouco adiante acerca de uma ave adaptada e aquela que não é adaptada. Porque esse tipo de mutação aqui não existiria na natureza. Isso não é uma ave de natureza. Você vê aqui uma ave nessa coloração, ela jamais sobreviveria. Então não adianta eu pegar e dizer: me tira da gaiola e soltar uma ave dessa e condenar ela à morte no primeiro ponto, no primeiro momento. É o que ia acontecer. Partindo por essa mesma ideologia aí de soltar um animal doméstico, que é um animal que não é adaptado ao convívio de natureza, vamos lá, eu teria que soltar também os cães. Imagina você soltando o seu Shih Tzu, seu amiguinho que está com você há tanto tempo, seu Yorkshire, seu Poodle, ou como os meus mesmo, Bulldog inglês, que é um cachorro que mal respira direito, um cachorro que ficar num calor intenso numa selva. Ou seja, seriam animais que não têm mais adaptação à natureza. Cavalos também, cavalos, bois, foram animais que vieram da natureza, teriam também que ser soltos. A galinha é parente do fazão. Se ela é parente do fazão, então eu teria que soltar ela na natureza, mas né? Parece uma coisa tão distante, uma coisa tão longe. Por quê? Porque foram animais que foram domesticados há tanto tempo atrás que hoje não dá para ter mais noção, a gente não consegue idealizar mais esse animal voltando para a natureza. A mesma coisa, pessoal, é quem tem suas aves e cria elas desde pequeno, sabe o que é um animal doméstico. A calopsita, o próprio canarinho belga da imagem que aparece, é um animal doméstico, são animais adaptados ao convívio humano. Não são animais de natureza, essas aves não existiriam na natureza. Tem sim um apelo sentimental aí para uma verdade induzida. A única coisa, a verdade é um juízo de valor. Então eu posso plantar aí, dependendo do ponto de vista que eu analiso, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa. Quando falamos de verdade, existem pelo menos 3 pontos de vista: o meu lado da história, o seu lado da história e a verdade de fato. Quando eu escuto apenas um lado, eu tenho apenas a minha verdade. Quando eu ponho o meu ponto de vista para que os outros vejam, eu abro espaço para que outros também exponham os seus pontos de vista. E assim ajudar a que as pessoas encontrem a verdade de fato. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Pensando nisso, que nós vamos aí comentar o vídeo aí, esse vídeo aí, Me Tira da Gaiola, fazendo com que cada um aí encontre a sua verdade de fato. Escute os dois lados e encontre a sua verdade de fato. Aí sem mais demora, vamos pro vídeo. Salve galerinha! Eu recebi um vídeo de uma campanha chamada SBT do Bem. E nesse vídeo uma moça aparece e ao fundo aparece um canarinho belga, né? Conhecido também como canário do Império. E a seguinte frase: bonito é ver e não ter. E tem como slogan: me tira da gaiola. Pra mim é uma total falta de informação, né? Uma campanha dessa, porque é passar por cima de tudo aquilo que os criadores têm feito, inclusive ajudado a recuperar animais que já não faziam mais parte da nossa fauna, como é o caso da ararinha azul, que muitos exemplares tiveram que ser trazidos de fora, porque aqui restava pouquíssimos exemplares, praticamente acabamos com tudo que tinha na natureza. E se não houvessem criadores que tivessem essas aves, não estou colocando aqui em mérito como essas aves saíram do Brasil, mas se não houvessem criadores com aves para repor, hoje não poderíamos mais apreciar essa espécie. E também a partir do momento quando eu digo me tira da gaiola, sabendo
que existe uma infinidade de aves, eu acabo promovendo a soltura de aves, né? Sem considerar o que uma espécime invasora pode fazer em um determinado ecossistema. Se eu pego aí um espécime que não faz parte de um determinado ecossistema e solto ele, ele vai competir pela sobrevivência com as espécimes existentes naquele local. E quando ele consegue se adaptar, ele vai quebrar toda uma cadeia alimentar. Que ali tinha o predador daquela ave. A gente sabe que na escola nós aprendemos, né, sobre cadeia alimentar. O herbívoro, aí vem o carnívoro que come o herbívoro, o carnívoro morre, alimenta a planta e o ciclo continua. Tem uma cadeia alimentar ali, toda organizada. E quando eu solto uma nova espécime ali, ela vai acabar brigando na competição com os já existentes no local. Se ela ganhar, ela não tem predador natural e acaba se reproduzindo desordenadamente e causando uma praga para aquele ecossistema e para aquele local. Por isso que o controle de espécimes, hoje para você levar um animal de um local para outro, você tem que ter uma guia de transporte, você tem que seguir uma série de diretrizes. E diante de uma campanha dessa, você até fica impressionado aí com os órgãos responsáveis não interagirem, até porque de certa forma é um incentivo a soltar aves. E sem contar que aquela ave que eles colocam de fundo, o que ainda é mais escroto ainda, o que é mais louco, é que colocam um canarinho belga de fundo. Uma ave que só sobrevive ali no cativeiro. Por quê? Porque o canário ele vem das Ilhas Madeira e Ilhas Canárias. Ele é oriundo desses locais. Então é uma ave que já foi tirada há um bom tempo e ali sofreu por mutações e diversas cores que não existiriam jamais na natureza, porque teria um diferencial competitivo negativo que faria com que elas fossem alimento fácil. O exemplo mais prático disso de evolução é o darwinismo, né? E eu acredito que através do exemplo do urso polar consigo explicar bem. Por quê? Como que o urso polar surgiu? De repente um urso pardo ele vai para um local de neve e começam a reproduzir, e o indivíduo, para se adaptar ao ambiente, não sei quais fatores influenciam exatamente, mas o ambiente seleciona aqueles indivíduos melhor adaptados. Então, na reprodução nasce um indivíduo com uma pelagem branca, um urso todo branco. E quem tem maior possibilidade de ser bem sucedido para conseguir alimento, para surpreender uma presa na neve? O urso branco ou o urso pardo? Com o passar do tempo, o urso branco vai se alimentando mais, consegue reproduzir mais e consegue transferir essa característica da pelagem branca a mais descendentes, ganhando na competição pela alimentação, por se alimentar melhor. A população de ursos brancos cresce tanto que faz com o tempo que a população de ursos pardos acabem desaparecendo. Por quê? Porque eles perderam na competição para outra espécime. A mesma coisa acaba acontecendo com os canários, as calopsitas e outros exóticos, só que em ordem contrária. Vamos lá. Essas aves teriam sucesso na natureza na cor padrão. Mas por que as calopsitas ganharam o mundo? Por que os canários ganharam o mundo? Justamente pelo fato de surgirem mutações. E essas mutações são cores que não existiriam na natureza. São cores que jamais sobreviveriam na natureza. Então, quando eu incentivo a soltar essas aves, eu estou condenando praticamente todas elas a desaparecer. Por quê? Porque são indivíduos não adaptados à vida na natureza. Por quê? Porque eles não existiriam. Eles só existem por mérito dos criadores. O canarinho belga naquela cor cenoura intenso. As calopsitas cara branca, arlequim,
que nós tanto falamos aqui em vídeo, esses indivíduos só existem por trabalho dos criadores. Porque um indivíduo sofreu mutação e se tivesse na natureza ele seria presa fácil porque ele seria identificado facilmente na vegetação. Eu não consigo imaginar de forma alguma um canarinho belga, aquele canarinho que tem aquele topetezinho caído, na natureza andando. Ele não vai durar um dia, 2 dias, que ele não vai conseguir se adaptar, por ser uma ave que a ave nem aguenta picada de alguns indivíduos, nem aguenta picada de muriçoca, começa a apresentar bolhas nas pernas. É uma ave que apresenta uma fragilidade bem acentuada. Então, eu dizer, me tira da gaiola, incentivar a soltar esse tipo de ave na natureza, isso sim é um crime. Porque a partir do momento que eu estou soltando essas aves, eu estou condenando todas elas à morte. E pode até ser que quem fez essa campanha não se importe. Tem uma história bem antiga que eu acho que ela ilustra bem isso. É a história do atirador de estrelas. De repente um senhor ele chega na praia e diz: meu jovem, por que você fica atirando essas estrelas de volta ao mar? E ele acha estranho, existem milhares de estrelas no oceano, o que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. Ele olha e diz ao senhor: pode até ser que não faça diferença, mas para essa daqui, que ele sacode de volta no mar, tenho certeza que fez toda a diferença. Então, quando eu pego e solto aves, eu estou condenando essas aves aí à morte. Eu estou condenando por quê? Porque eles não são indivíduos, os exóticos não são indivíduos adaptados para sobreviver na natureza. Imagina uma calopsita começa, eu pego ela e solto. Ela vai virar presa fácil. Eu acho que a imagem que mais traduz isso é se você botar no Google lá e botar agapornis solto, você digita de repente lá a cabeça de agapornis capturado. Vai aparecer lá um gavião com a cabeça de um agapornis. Isso é o que acontece quando você solta uma ave que não é adaptada em um determinado ambiente. Ela não vai encontrar comida, ela vai ficar perdida, sem saber o que fazer, porque não faz parte daquele ecossistema. Sem contar que ainda que ela conseguisse se adaptar, como por exemplo uma ave que conhecemos que conseguiu se adaptar bem, e inclusive durante um bom tempo eu acredito até que ela tenha sido vista como uma pequena praga urbana, que é o pardal. O pardal hoje ele tem desaparecido de bastante locais, mas o pardal não é oriundo do Brasil. Foi uma ave trazida para capturar mosquitos, né, achando que ia se combater o mosquito Aedes aegypti com ela. E tipo, o pardal acabou encontrando na cidade um ambiente propício para a reprodução e hoje ele é encontrado em toda a parte da América do Sul. Aí você encontra pardal em todo lugar. Como eu disse, embora alguns locais até menos, talvez fatores climáticos ou outros. Mas quando você solta uma ave que não pertence a um determinado habitat, ela vai brigar pela competição com outros indivíduos. E eu acredito que, talvez por falta de informação, essa campanha tenha sido vinculada. Mas devido à quantidade de dislikes que eu vi lá no vídeo, realmente o vídeo tinha muito dislike. Eu acho que quem quer que tenha tido essa ideia de me tira da gaiola, acredito que tenha percebido que foi bastante mal sucedido ou deveria ter pesquisado um pouco mais acerca do assunto. Porque o trabalho que os criadores fazem, se pesquisasse um pouquinho, ia ver que para cada ave criada em cativeiro e vendida legalmente, outras 5 deixam de sair da natureza. Outras 5 aves deixam de ser retiradas da natureza de maneira ilegal. Ou seja, quando você tem ali um comércio legal, ou uma reprodução legal de aves, você vai ter aves de mutações que não são indivíduos silvestres, ou seja, não são indivíduos, são aves domesticadas, consideradas animais domésticos em grande parte, e que não estão mais prontas para sobreviver na natureza. Quando você tem um comércio dessa forma legal e acontecendo de forma, como é que eu posso dizer, de uma forma que não vá fazer com que as aves tenham maus tratos, que vão tratar o indivíduo
com respeito, quando você tem esse tipo de comércio, você acaba impedindo que aconteceu com a ararinha e com outras aves, né, que foram retiradas de seus habitats de tal ponto que você não consegue mais observá-las na natureza. Aqui na minha região eu posso citar o curió, o canarinho, aquele amarelinho da terra. São aves que na minha infância eu conseguia ver essas aves livres, voando por todo lugar. E hoje você não consegue mais observar em local. Talvez até quando você vai para os interiores você encontre ainda, mas em pequena quantidade. Você não consegue encontrar elas em grande quantidade. Por quê? Porque são aves que têm um valor comercial e acabam atraindo pessoas, e onde elas estiverem o pessoal vai acabar tentando capturar. Por quê? Porque não tem criadores, não tem gente, não tem uma oferta dessas aves criadas de forma legal e que possa suprir esse mercado para que os criadores ou traficantes venham retirar essas aves da natureza. Então o trabalho que os criadores fazem é algo maravilhoso, porque quando eles colocam uma ave lá legal no mercado, uma ave pet e não uma ave nascida em cativeiro, uma ave que tenha, não adianta dizer o local da ave é voando, uma ave que ela é pet, ela quer um espaço adequado, uma alimentação de boa qualidade e abundante para que ela possa sobreviver ali da melhor forma possível. Quando você solta uma ave dessa na natureza, ela vai morrer no primeiro dia. Você está condenando ela à morte, porque sequer ela existiria naquela cor, naquela mutação, ela teria um diferencial negativo competitivo que faria com que ela perdesse na competição, que ela já fosse condenada de imediato. Então, aquele criador que está colocando ave no mercado e que está aí fazendo com que aves deixem de ser retiradas, deixem de ser traficadas, deixem de ser retiradas dos seus habitats naturais, esse merece sim, merece parabéns, merece aí com certeza ser homenageado, e não sem contar com controle de qualidade, né? Hoje temos exposições aí pela Federação Ornitológica que controla a criação de forma que venham exemplares com a melhor genética possível, de forma a aprimorar a genética e surgir aves cada vez mais saudáveis, com cores cada vez mais belas. Só devido a isso que temos aves nesses portes, nessas cores, nessas mutações diferenciadas. Então não adianta eu chegar e simplesmente dizer solta, me tira da gaiola e colocar um canarinho belga como exemplo, uma ave que é 100% domesticada, né? 100% doméstica, não tem nem características mais de ave silvestre. Eu não consigo imaginar uma ave dessa mais na natureza. Por quê? Porque essa ave, principalmente na cor que ela é apresentada, tenta soltar ela durante um dia, você vai estar simplesmente condenando essa ave à morte. Você vai estar condenando esse indivíduo à morte. Então o trabalho que os criadores fazem é algo maravilhoso, com a ave legal, com a ave que é criada ali, nascida em cativeiro, criada legalmente e vendida legalmente. Eles vão fazer um trabalho de forma que eles poupam várias outras de serem retiradas da natureza. Esse é o trabalho que eles têm feito no decorrer do tempo, além de um controle lindo de qualidade que fez com que surgissem todas essas variedades de aves dos amantes da criação de pássaros. Então esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Essa campanha eu acredito que tenha sido muito mal sucedida e merecia até uma retratação. Isso se reflete na quantidade de dislikes que ela sofreu. Então, SBT do bem, dá uma olhadinha aí no que vocês estão postando e na quantidade de conteúdos, que eu acho que dessa vez vocês pisaram geral na bola. Esse foi o recado que eu tinha para dar para vocês aí. Fica com Deus, um forte abraço. Tchau!